Salve, salve, meu andarilho, minha andarilha! Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao seu Andarilho Podcast. Hoje um formato um pouco diferente. Eu vou apresentar para você um dos maiores calos dos profissionais de alta performance, marketing pessoal. É verdade mesmo. Desde que eu comecei a fazer consultorias, a fazer palestras, eu vejo que muitos profissionais que poderiam estar num outro patamar não estão, muitas vezes por causa do marketing pessoal que não é bem feito. Então hoje eu vou aqui falar com você em como você pode melhorar em todos os aspectos o marketing pessoal. E vou trazer também aqui um cara que começou a se destacar através do marketing pessoal, é Dr. Breno Dantas. Lá para frente vamos conversar com ele aqui no Andarilho Podcast de hoje. E para começar, eu quero agradecer de coração aos nossos parceiros, que sem eles o Andarilho Podcast não existiria. Mota Porto Electric. Você que não tem carta de condução e está cansado de pegar transportes públicos, é mais demorado, tem que ter uma paciênciazinha a mais, não pode deixar de conhecer a Mota Porto Electric. São motas elétricas de altíssima qualidade, garantia, facilidade no pagamento, financiamento. Exatamente. E as baterias elas são removíveis, então você pode tirar a bateria da moto, levar, carregar em casa e voltar para trabalhar, para passear no outro dia. Então tem uma hiper facilidade. Não precisa mais estar pegando transporte público não. Economia, praticidade é na Mota Porto Electric, fica em Campanhã, perto do Estádio do Dragão. O endereço está aqui e o telefone também. Alô, meu amigo Paulo Teixeira, parabéns pelo empreendimento. Daqui a pouquinho eu quero ver você aqui, hein? Black Ink Tattoo, meu parceiro Ruben. Você que gosta de tatuagens, gosta de contar a sua história na pele, assim como eu, super cliente da Black Ink Tattoo, você tem que conhecer. Por quê? Lá você tem os mais altos padrões de higiene, tem a super criatividade do artista Ruben, você não tem noção do atendimento que você vai ter, do profissionalismo que você vai ter e da segurança. Então, o Andarilho Podcast gosta de contar histórias. E tatuagens nada mais são do que histórias contadas na pele. Faça-o com segurança e com criatividade. Black Ink Tattoo fica em São Cosme, Gondomar, e você que assiste, que é subscrito no canal do Andarilho Podcast, tem 20% de desconto em qualquer tatuagem. Procura o Ruben agora mesmo e diga que é subscrito aqui no canal do Andarilho Podcast. F2K, o primeiro stand de automóveis certificados de Portugal. São 2 oficinas certificadas com ISO 9001 e 3 stands à sua espera, com viaturas de altíssima qualidade. Olha só, não são só 12 meses de garantia que são obrigatórias aqui em Portugal, não. Na F2K você tem até 36 meses de garantia. Isso para provar que as viaturas são realmente de procedência. Financiamento em até 120 vezes super facilitado. Então você hoje mesmo pode sair de viatura nova. F2K. Bem, olha só. Vamos começar aqui falando sobre algo muito sério. O marketing pessoal realmente é muito sério. Às vezes o profissional ele é super capacitado, mas não consegue alçar voos maiores na carreira porque não tem um marketing pessoal de qualidade, não tem uma comunicação de qualidade. E ao longo de muitos anos eu venho ajudando profissionais de alta performance a comunicarem-se melhor, seja através de uma melhor oratória, seja através de um marketing pessoal de qualidade ou até através de um networking profissional de campeão. Então hoje eu quero falar aqui a você do Andarilho Podcast sobre marketing pessoal. Eu separei algumas coisas aqui pra gente conversar, bem legal, sobre a importância do marketing pessoal para profissionais de alta performance. E aqui no Andarilho Podcast de hoje eu vou abordar erros comuns do marketing pessoal e também o que você faz para extinguir esses erros e passar a ter um marketing pessoal de mais qualidade. Certo? Para começar, eu queria falar que desse tempo todo que eu trabalho com palestras, com consultorias,
Eu já tive muitos casos, tanto de atletas como outros profissionais de alta performance, e eu aprendi muito com eles, porque no dia a dia nós vamos escalando junto com eles. Então isso é muito importante e é o que eu quero trazer aqui para você hoje no episódio 13 do Andarilho Podcast. Para começar, eu quero trazer para você 7 passos. Exatamente, olha, se você puder, no episódio de hoje, pegar um papel, olha aqui, eu preparei algumas coisas para você aqui. Tamanha importância que é esse episódio para você que deseja se destacar na sua carreira, independente de qual seja o seu nicho. Então, se você puder pegar um papel, uma caneta, pode pegar até seu celular também, seu telemóvel para anotar, certo? Um bloquinho de notas vai ser importante, certo? Então, 7 passos para fazer um marketing pessoal de campeão e decolar na sua carreira. São 7 dicas mesmo práticas, 7 dicas práticas para você colocar em prática mesmo a partir de agora, certo? Vamos começar com a primeira dica dessas 7, que é saber se comunicar. A palavra comunicação, ela vem do latim comunicare, que é tornar comum, partilhar. Então tem muita gente que na questão da comunicação acha que, eu falei para uma pessoa, um exemplo, eu falei, fulano não atendeu, não entendeu, o problema é dele. E eu sinto lhe informar que não é bem assim, não. O resultado da comunicação é do comunicador. O responsável pela comunicação é do comunicador. Então não adianta colocar a culpa na pessoa que você falou. Se ela não entendeu, meu amigo, me desculpe, mas a culpa é sua. Então lembre disso, o responsável pela comunicação é o comunicador. Então a primeira dica é saiba se comunicar. Pode anotar aí, saiba se comunicar. E eu quero trazer rapidamente aqui, que aqui eu também não tenho como, dentro de um episódio do Andarilho Podcast, eu não tenho como fazer uma consultoria, fazer uma palestra, não é? Nós temos um tempo muito reduzido. Então isso aqui realmente é um start para você correr atrás e desenvolver isso. E eu estou aqui para ajudar. Pode falar comigo através das redes sociais do Andarilho Podcast, que eu ajudo com o maior prazer se você realmente quer se desenvolver profissionalmente através de uma comunicação e de um marketing pessoal de qualidade. Certo? Então existem 2 tipos de comunicação. A comunicação verbal e a comunicação não verbal. Rodrigo, qual é a diferença? Vamos lá. Comunicação verbal é o que você fala. Atenção, é o que você fala. São as palavras que você profere. Isso é a comunicação verbal. Do verbo. É o que você profere. Porém, o seu tom de voz já não é verbal. Então, se eu estou falando aqui para você, daqui a pouco eu já começo a falar mais baixo para criar uma expectativa. Então esse tom de voz, que daqui a pouco eu aumento o tom de voz, isso já é não verbal. O tom de voz é não verbal. As palavras que você profere, verbal. E o Albert Mehrabian, professor honorário de psicologia da Universidade da Califórnia, de tantos anos estudando linguagem verbal e não verbal, ele chegou à conclusão de que a linguagem não verbal é responsável por 93% da nossa comunicação. É brincadeira? 93% da nossa comunicação é a comunicação não verbal. E às vezes a gente não dá nem aí para a comunicação não verbal. Acha que o que a gente fala, apenas aquilo, digamos assim, que você aprende academicamente ou em livros, ou você vai falar de qualquer jeito e aquilo ali está suficiente. E não é. Comunicação verbal é apenas 7% da nossa comunicação. E o que é, Rodrigo, comunicação não verbal? É tanta coisa, comunicação não verbal. Deixa eu dar um exemplo aqui, como comunicação não verbal. Postura. Como você está sentado numa cadeira. Estou aqui na minha cadeira. Então eu posso estar assim, de qualquer jeito, numa reunião, falando de qualquer forma. As pessoas ao meu redor estão vendo, clientes, colegas de trabalho. Estou desleixado. O colega está falando e eu estou aqui olhando para o outro lado. Pego o celular numa reunião, vou ver outra coisa. Isso tudo comunica. E comunica positivamente ou negativamente, depende do que você faz, a sua postura.
Então isso também é comunicação verbal, tem que ter muito cuidado com isso. A sua postura, você está conversando com alguém e está olhando no rosto dessa pessoa, no olho dessa pessoa. Isso é uma comunicação eficiente não verbal. Então postura é comunicação não verbal. Olho no olho é comunicação não verbal. A forma com que você se veste, isso não significa que você tem que estar de terno e gravata, não, certo? Se você é um cara de estilo esportivo, você pode estar de camiseta, de bermuda, até de sandália, não tem problema. Obviamente depende do lugar que você está indo. Mas é a questão de como você está tratando, como que está a roupa. A roupa está passadinha, a roupa está limpa, a sua barbinha está sempre feita. Isso é comunicação não verbal e pode afetar o seu futuro profissional, sim. A aparência importa sim no mundo dos negócios, no mundo profissional. Como você se porta com a linguagem não verbal. Então importa sim, se a mulher tiver com o cabelinho preso ou tá bem cuidada, né? O homem também, com a barbinha feita, cabelinho sempre cortado, eu não tenho cabelo, então fica mais fácil, né? Então tudo isso é linguagem não verbal e é 93% da nossa linguagem. Então o segundo tópico é esse, cuidado, certo? É o primeiro tópico, desculpa, comunicação. Saiba se comunicar. Então tem comunicação verbal, comunicação não verbal. Segundo tópico, adote uma postura adequada. Então assim, tem muita gente que para qualquer coisa que faz, você adota uma única postura e não é assim. Se você for comunicar com a pessoa, você vai... Depende de como você vai se comunicar. Na rede social, você se comporta de uma forma. Se você for se comunicar pessoalmente, pode ser que a sua postura, a que você tenha que adotar, seja uma postura diferente. Então você tem que adotar uma postura adequada para cada situação que você está inserido naquele momento. Obviamente você não vai chegar para uma pessoa uma primeira vez e adotar uma postura próxima, como se você conhecesse a pessoa, não é? Então esse é mais um exemplo de como você tem que adotar a postura correta. Cuide de sua aparência, terceiro tópico, que também tem ali um pouco, na verdade tem tudo a ver com o primeiro tópico, que é da linguagem não verbal. Então cuidar da sua aparência, não importa a área de atuação, você sempre tem que estar com uma aparência cuidada. Eu tenho um exemplo de um atleta, e um atleta muito bom, é um atleta de luta, que ele chegava para mim e dizia: Rodrigo, eu não consigo patrocinador. E eu tinha feito todo o projetozinho, como ele devia fazer. Eu digo, não consegue? E ele tinha resultados dentro do cage. E, rapaz, é difícil isso. Você não consegue patrocínio. Então, você está fazendo o que eu estou dizendo? Tô. Tá fazendo projeto, chegando... Tô fazendo tudo. Inclusive, amanhã eu tenho uma reunião numa loja de suplementos. Isso já faz uns anos. Eu estou aqui em Portugal há 5 anos, foi antes disso. Cara, eu vou com você, eu quero olhar de longe, eu quero ver o que é que tá rolando aí. Tá, cheguei lá antes da hora, ele chegou atrasado na reunião, ele tinha marcado a reunião para um horário, chegou, sei lá, 10 minutos atrasado. Primeiro erro, que ainda tá aqui também, que vai estar lá na frente, que é seja pontual. Foi o primeiro erro. Segundo erro, ele chegou direto do treino, o cara tava fedendo, irmão. Tipo, a roupa molhada de suor, vinha direto do treino, então isso foi um ponto muito negativo. Daí eu descobri por que ele não estava conseguindo patrocínio. Isso depois foi ajustado e tudo mais, mas isso é um exemplo negativo que eu estou trazendo aqui da aparência, que você não vai chegar num patrocinador de qualquer jeito. Você que é, não sei, você é produtor de conteúdo digital, você é médico, você não vai chegar para parceiros profissionais, por exemplo, de qualquer jeito. Então, cuidar da aparência é realmente essencial, primordial, tá? Quarto tópico, olha aí, falar em linguagem não verbal, não sei se dá para anotar no áudio, mas a cadeira tá rangendo aqui. Tem uma coisa que eu tenho que ajeitar para o próximo podcast. Tá me incomodando e às vezes eu perco até o raciocínio. Espero que não esteja chegando aí para você, mas é uma coisa que está atrapalhando na minha linguagem não verbal, que eu tô vendo agora. Como estamos falando disso, tô abrindo aqui para você. Vamos lá, cuide de sua imagem virtual. Hoje em dia,
quase tudo que conseguimos pode começar através das redes sociais. Inclusive, daqui a pouco eu vou conversar com meu amigo Dr. Breno Dantas, advogado, rapidinho, ele direto do Brasil, direto de Natal, que é um cara que evoluiu muito, mas daqui a pouquinho vamos conversar com ele. Então, imagem virtual é tudo. Não adianta você ter TikTok, Instagram, Threads, X, que é o antigo Twitter, e não dá atenção. Então é melhor você ter as redes sociais certas, que vão agregar para o seu público, mas você está presente. Você está sempre mantendo consistência naquela rede social. Isso vai ser muito melhor para você. Então cuide de sua imagem virtual. Não adianta também você ter redes sociais, chegar alguém que provavelmente, possivelmente, possa ser um parceiro, um cliente, um provável cliente, e você não responder daqui a muito tempo. Então isso é algo que você tem que fazer, cuidar das suas redes sociais como uma ferramenta de trabalho, que é uma ferramenta de trabalho. Então esse é um ponto importante, cuidar da sua imagem virtual. Então, foi uma pergunta que eu tive de um seguidor no outro vídeo sobre a pontualidade. E eu estava falando aqui também do atleta que chegou atrasado numa reunião de patrocínio. Então a pontualidade é tudo. Eu já cheguei atrasado numa reunião em São Paulo, que eu cheguei, eu não esperei aqueles 15 minutos de atraso não, foi um atraso assim de 5, 7 minutos, e eu estava subindo o elevador e ele estava descendo. Nunca mais me atendeu. Isso faz muito tempo, faz o quê? Deve ter sido em 2008, 2009, faz muito tempo. E então assim, é muito melhor você chegar antes do tempo, esperar um pouquinho, ler um pouquinho, estudar um pouco, do que chegar atrasado. Então, se a sua reunião é às 3 da tarde, programe-se para chegar às 15 para as 3, porque se houver algum atraso, você ainda chega na hora. Então, pontualidade é tudo, pessoal. Pontualidade é tudo. Então, a quinta dica das 7 que eu estou trazendo é: seja pontual. Certo? Tá anotando isso? Eu já peço você que não segue aqui, não é inscrito no canal, que inscreva-se agora. Isso é muito importante para a gente continuar com o Andarilho Podcast. Inclusive, quando chegarmos aos 1000 inscritos, o Ruben da Black Ink Tattoo vem aqui para tatuar o nosso novo logo que vamos estrear em breve, que foi feito pela artista Agatha Bosco. Tá incrível a nova identidade visual do Andarilho Podcast. E ele vai vir tatuar aqui na minha pele enquanto vamos bater um papo. Isso é um desafio. Estamos aí com... não sei se estamos chegando a 400 inscritos por aí. Chegar a 1000, já sabe, né? Inscreva-se, mande para todo mundo se você está gostando do canal, das entrevistas, dos papos que temos aqui no Andarilho Podcast. Pontualidade, é isso. Seja pontual. Sexto tópico, resolva problemas. Inclusive eu deixo uma dica de leitura, eu não estou com um livro aqui, do Robert Chiniachik, que chama Problemas. Deixa eu vir para cá. Problemas, oba! Então, assim, muita gente, quando chega um problema na corporação, passa logo para outra pessoa resolver. Então, o diretor passa para um gerente, o gerente passa para o estagiário. Ninguém quer resolver problema. Sendo que o que é que acontece? Você só tem o seu trabalho porque você tem que resolver o problema de alguém. Senão não tinha motivo, não tinha sentido de você ter o seu trabalho. Não é verdade? Então, se você é um vendedor de carro, você tem que resolver o problema do seu cliente. Qual é o problema do seu cliente? Ele quer um carro mais confortável, ou quer um carro maior, ou quer um carro de credibilidade. Então, você tem que resolver o problema do seu cliente. A F2K, por exemplo, que é o nosso parceiro, o nosso patrocinador. A F2K resolve o problema dos clientes através de... geralmente a garantia de carros em lojas é 12 meses. Na F2K tem garantia até 36 meses. Ou seja, é um over delivery. A F2K entrega mais. Então, isso é resolver o problema do cliente. A F2K tem 2 oficinas certificadas. Então, o cliente que compra lá vai ficar tranquilo, porque por acaso se acontecer alguma coisa com o seu carro, o cliente vai ficar tranquilo porque tem os melhores profissionais para resolver. Para dar um exemplo de carro, se você é um atleta, um atacante, o problema da sua equipe é fazer gols, precisa de gols. Então você tem que ir lá treinar a finalização, treinar drible, treinar a habilidade,
para chegar e resolver o problema do seu cliente, que é o clube, que é o torcedor. Então, sexto ponto, resolva problemas. Não passe para o gerente ou para o estagiário, não. Resolva você mesmo. Profissionais que resolvem problemas são muito mais bem remunerados no mercado. Sétimo tópico e último dessas dicas de fazer um marketing pessoal de campeão é: seja visto. Seja visto. Tem algo que pode parecer muito clichê. Eu não sei se o microfone está muito longe. Deixa eu trazer mais para cá. Pode parecer muito clichê, que quem não é visto não é lembrado. Mas é a pura verdade. Então não tem como fugir do quem não é visto não é lembrado. Então eu sugiro aqui que você sempre esteja em eventos, em palestras presenciais, em seminários presenciais. Claro que online você vai absorver o conhecimento. É super importante. Eu gosto de estudar online. Eu adoro estudar online. Porém, quando há um evento que eu posso me conectar com pessoas da minha área presencialmente, eu não perco por nada. O investimento muitas vezes da conexão que você vai fazer com pessoas é melhor do que o investimento que você está fazendo no aprendizado, que também é importante, mas é a conexão. Eu já cheguei a fazer o mesmo curso 2 vezes em cidades diferentes, o mesmo curso, porque eu podia distribuir meus cartões de visita e fazer networking profissional, porque o networking é isso. É você crescer a sua rede de contatos e fortalecer também a sua rede de contatos. Isso já fica para um próximo programa, porque networking profissional também merece um Andarilho podcast só para falar sobre networking. Então, seja visto. Você não pode fugir disso, porque quem não é visto realmente não é lembrado. Então eu vou trazer aqui agora, interessante, algumas perguntas que eu fiz nas redes sociais e andei conversando com algumas pessoas sobre o que trazer aqui para esse programa. Então, uma coisa interessante é erros comuns em marketing pessoal, de tantas pessoas que eu já tive o prazer de trabalhar, de prestar consultorias e mentorias. Então, um dos erros comuns do marketing pessoal é a falta de consistência. Inclusive, foi o meu erro por muito tempo. Eu sempre tive muito conteúdo para passar, mas eu não tinha consistência nas redes sociais e isso prejudica, porque você tem que ter consistência. Eu não estou falando só de redes sociais, é em tudo, tá? É ter consistência naquilo que você faz. Mas se eu for trazer aqui para redes sociais, vai ficar mais fácil para você nos dias de hoje. O Andarilho é um produto digital também. O Andarilho Podcast é um produto digital. Então vai ficar mais fácil para ilustrar. Então, se você é um profissional, independente do seu nicho, você tem que saber utilizar as redes sociais e ter consistência nisso. Tem que ter muita consistência nisso. Então, um erro muito grave na questão do marketing pessoal é você não ter consistência, não postar regularmente conteúdo nas suas redes sociais. Uma outra questão é a má gestão da comunicação verbal. Então, a questão é você usar má gestão da comunicação verbal. É você, por exemplo, estar numa reunião e não conseguir se expressar bem. Você quer se expressar e você começa a emboluar o meio de campo e ninguém entende nada que você está dizendo. E aquilo ali torna uma comunicação verbal pouco atrativa, que faz com que as pessoas acabem não entendendo. Lembra que eu falei no começo aqui que a culpa da comunicação é do comunicador. Então, a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Então, quando você começa a não trabalhar bem sua comunicação verbal, isso vai afetar negativamente no seu marketing pessoal. E também ignorar a comunicação não verbal, que eu falei muito, 93% da comunicação é não verbal. Então, tudo isso é importante demais. Eu trabalho a minha apresentação não verbal, digamos assim, a minha aparência, ela é uma apresentação, não é, digamos assim, eu não costumo ter uma apresentação formal. Em geral, a minha apresentação é assim, é camiseta ou uma camisa de botão, mas quando é uma camisa de botão é com aqui viradinho e tudo. Tenho tatuagens, mas eu sempre estou com a barbinha feita,
Sempre estou com as minhas tatuagens hidratadas, com minha camisa passada, com meus óculos em geral tão limpos. Tá limpo. Então é isso, essa questão de você ignorar a comunicação não verbal. Então, uma coisa muito séria é você conversar com as pessoas olhando nos olhos. Deixa eu dar o close aqui para falar sobre isso. É conversar olhando nos olhos. Quando a pessoa tá falando, você não tá interrompendo o tempo todo. Que coisa chata do caralho. É você tá falando e outra pessoa tá querendo colocar a ideia dela em cima. Você tem 2 ouvidos, é para ouvir mais do que falar, que só tem uma boca. Então alguém tá falando, ouça. Ouça com atenção, olhando nos olhos, balançando a cabeça, demonstrando que você está interessado. Isso é marketing pessoal puro. Isso é comunicação não verbal. Então, um outro ponto que eu vou trazer aqui é dica para melhorar o marketing pessoal. Então, definir sua marca pessoal. O que é uma marca pessoal? A marca pessoal simplesmente é: qual é o seu forte? As pessoas vão te conhecer pelo quê? O que é que você faz? O que é que você é bom? Por exemplo, a minha marca pessoal é comunicação. Então, tudo que eu faço é voltado para quê? Para comunicação. Os meus livros, eu sou escritor com 4 livros lançados, estou trabalhando no meu 5º livro. Se Deus quiser, mais um lançamento internacional, como foi esse meu 4º livro. Então, meus livros falam de quê? Falam de comunicação, falam de relacionamento interpessoal. É aquilo que eu trabalho, comunicação. Então, a minha marca pessoal é comunicação. Defina a sua marca pessoal. Se você não definir, isso vai ficar muito confuso. As pessoas não vão saber quem é você. As pessoas não vão saber como você pode ajudá-la a escalar o seu negócio. Então, defina a sua marca pessoal. Aprimorar suas habilidades de comunicação. Então, é isso que eu estou falando desde o início. Comunicação verbal, comunicação não verbal. O que é que você pode fazer para melhorar sua comunicação verbal? O que é que você pode fazer para melhorar sua comunicação não verbal? Tudo isso vai definir um marketing pessoal realmente de campeão. Não tem como entrar aqui agora e dizer, olha, vamos tópico por tópico aqui, vamos falar de oratória, vamos falar da comunicação não verbal, o que é que deve fazer assim, assim. A gente não tem tempo para isso. Porém, eu espero que isso aqui esteja sendo muito útil para abrir o seu leque, abrir a cabeça, para você buscar se aprofundar em cada nicho desse. Eu tenho certeza que daqui a um tempo você vai chegar aqui e dizer, Rodrigo, eu assisti aquele Andarilho 13 naquele dia, comecei a desenvolver isso e a partir disso minha carreira mudou. Eu tenho certeza, tá bom? Então, marketing pessoal, a gente está dando aqui uma explanação em um único episódio, mas para você desenvolver. Eu estou aqui para ajudar. O Andarilho Podcast está aqui para ajudar através de mim, através do Rodrigo Cruz, certo? Então, aprimore suas habilidades de comunicação. Por exemplo, eu tenho um exemplo de clientes que tinham medo de falar em público, mas precisavam falar em público, precisavam dar entrevistas, precisavam gravar conteúdo para atrair clientes e tiveram realmente que mudar isso. Então, aprimorar suas habilidades de comunicação é super importante. E mais uma estratégia que é utilizar as redes sociais de forma estratégica. É o que eu falei ali nos tópicos, num dos 7 tópicos aqui, que foi o tópico... Qual foi aqui? Saiba se comunicar, adote postura adequada, cuide de sua aparência. Foi a dica 4, cuide de sua imagem virtual. Então, trazendo aqui que é para utilizar as redes sociais de forma estratégica. Então, você tem que manter uma presença online positiva. E é exatamente sobre isso que eu vou falar agora, direto de Natal, Rio Grande do Norte, direto do Brasil, com meu amigo Breno Dantas, advogado, especialista em direito desportivo. Então ele foi meu cliente de consultoria e quando ele começou ele não sabia gravar vídeos. É um cara que era fera nas audiências, falava com o juiz, falava alto, falava grosso, mas chegava nas redes sociais não sabia fazer o borogodó, não sabia fazer o negócio. E hoje quando eu vejo as redes sociais do cara eu me espanto. O cara realmente está sabendo comunicar muito bem e
agora eu quero conversar um pouquinho e trazer essa experiência aqui para você. Então, meu amigo, doutor Breno Dantas, é um prazer conversar com você, meu amigo. Há quanto tempo, né? Muito bom falar com você. Obrigado por participar aqui do Andarilho Podcast. Fala, Rodrigo, como é que você tá, meu amigo? Tudo bom? Pois é, rapaz, quanto tempo a gente à distância, a gente um pouco daquele calor humano, mas a gente sempre que pode, amizade e isso, e a gente vai testemunhar aqui o quanto você foi importante na minha vida. Rapaz, o que eu quero. Nós estamos conversando hoje um assunto muito importante que é posicionamento e marketing pessoal. E você é um cara que eu conheço e acompanhei o seu crescimento dentro das redes sociais. E eu queria conversar exatamente um pouco sobre isso, daquele Breno de um pouco antes da pandemia, que não trabalhava nas redes sociais como deveria, a verdade é essa. E o Breno Dantas, o doutor Breno Dantas de hoje, que utiliza muito bem as redes sociais, que utiliza a comunicação através de vídeos, rapaz, com a desenvoltura que eu fiquei orgulhoso, fiquei feliz quando vi. Então eu queria que você desse um pouco aí desse depoimento, do antes e depois e do que fez você dizer, não, eu tenho que virar essa chave aí, tenho que me comunicar com o público digital. Vamos lá, primeiro há um Breno de antes, era um Breno muito descrente do poder das mídias, das redes sociais e tudo, tinha um pouco dessa discrepância de como é que eu conseguia atingir o público. É um Breno que se comunicava muito ruim, era um Breno que não sabia, tinha um certo conhecimento, mas não tinha noção de quanto isso podia abranger para várias pessoas, né? Era um Breno que queria fazer um texto pronto e levar para uma rede social, queria ter uma ideia pronta, uma ideia travada, no começo era muito travado, era muito mecânico, era muito isso, e como isso foi difícil para mim, porque poxa, falar perante o público eu já conseguia me expressar diante de tribunais, mas falar para uma tela, como era difícil para mim, como era difícil entender que essa tela era a mesma forma de eu estar falando um palanque de pessoas, né? Então, para mim, foi o mais difícil da minha parte conquistar isso, e da mesma forma de como, Rodrigo, eu iria entender a amplitude que isso poderia me dar. Por exemplo, minha atuação profissional era muito restrita aqui ao meu estado, que é o Rio Grande do Norte, que é um estado do Brasil, né? E aí, como é que eu passei a advogar para direito esportivo? Como é que eu ia conseguir chegar num atleta lá no Piauí, por exemplo, lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, lá em tipo coisa? Que hoje, graças a Deus, a gente tem conseguido. Não somos o cara para fazer com atividades rotineiras, com informações rotineiras, a gente tem conseguido chegar. Até às vezes um atleta me. Ah, você é aquele cara da rede social que fala sobre isso. Ah, você Maravilha. é aqui. Rapaz, aparece de vez em quando para mim. E aí, como aparece, é toda uma ideia para chegar a isso. Não é da noite para o dia, não vai chegar a isso. Ah, vou fazer um vídeo aqui e eu vou estourar. A não ser que for uma coisa formidável, né? Mas diante de uma normalidade, não é assim que vai acontecer. Tudo na vida é uma construção de tijolinhos que vai conseguir, para você conseguir chegar ao objetivo que você queira. E como foi importante o modo profissional isso? Então aí nós temos agora duas vertentes. Duas vertentes. Uma, como você descobriu, como você deixou de ser aquele Breno descrente das redes sociais e começou a investir nisso, e depois disso, como você mudou a sua comunicação para aquele. Eu queria deixar aqui para o pessoal os vídeos de antes e depois. Não sei se vou conseguir, mas fica a curiosidade para o pessoal lhe seguir nas redes sociais. Então, como o Breno deixou de ser descrente das redes sociais e como o Breno deixou aquela trava, aquela marra assim, para ser esse cara solto que a gente tá vendo aqui. Perfeito, é totalmente discrepante. Assim, você vê, todo mundo que vê meus vídeos fala, poxa, Breno, como você chega, para me gravar uns vídeos eu passava meia hora, 40 minutos, como é que eu vou falar, como é isso? E hoje, assim, quando eu vou gravar, é muito assim, eu sei o tema, eu domino o tema, óbvio, tem que ter um estudo prévio, mas que você vai e que você consegue desenvolver, então só é um diálogo, trazer uma mensagem, entender que a mensagem na internet ela é curta, ela é direta, ela tem que ter o chama para quem é aquele público-alvo, quem é seu público-alvo, o que é que você pretende atingir, qual é o objetivo que você tem naquilo ali. Então, tudo isso é uma construção.
aquele Breno travado que se comunicava muito ruim se transformou num melhor profissionalmente, melhor comunicador, e até para que você entenda muitas vezes que não precisa ter uma pessoa lhe ouvindo. Às vezes você consegue bradar, você consegue gritar conhecimentos, tudo com respeito, com ética e com tudo. Minha profissão era restringe, melhorou um pouco agora, mas era muito restrito. Isso para mim era muito difícil, porque diferente, a gente tinha, como advogado aqui, nós temos uma série de limitações. Eu não posso simplesmente dizer assim, eu faço isso por esse preço. Meu estatuto não me permite fazer isso. Então, como era, diante de tudo isso, você conseguir se comunicar com terceiros, conseguir vender isso, conseguir que pessoas não consigam entender que você estava começando a infração ética. Foram vários desafios que tinham na minha mente, mas que, com certeza, com muito trabalho, com muita assessoria da sua parte, né, Rodrigo? A gente conseguiu destravar e, graças a Deus, a gente tem melhorado e uma constante melhora. A vida é isso, né? É uma constante melhora para que a gente consiga. E se quiser conseguir fazer isso aí para o pessoal, mas é nítido, tem na minha rede social, você vê os vídeos do começo, muito travadão, muito lendo um texto, muito isso, para depois, e óbvio, quanto mais você melhora a sua comunicação, os resultados começam a vir. Né? Assim, graças a Deus a gente tem atuação no Nordeste, em alguns estados do país, com direito esportivo, muito fruto do que eu consigo me comunicar. Pessoal que está acompanhando o Andarilho Podcast, eu estou deixando aqui embaixo o Instagram, o perfil do Instagram do Dr. Breno Dantas, para você seguir, para você acompanhar, você que de duas coisas, ou que você tem curiosidade sobre o direito, ele fala realmente de uma forma muito fácil, muito popular para o leigo entender realmente, isso é muito interessante. E também você que ficou na curiosidade de ver os vídeos antigos e os vídeos novos aí do Breno. Então, isso mostra isso que a gente está falando aqui durante esse episódio do podcast, a importância não só do que você fala, que é a linguagem verbal, mas também da sua linguagem não verbal, que é a forma como você se comunica, o tom da sua voz, a roupa que você veste. Você está sempre. Isso não significa que você tem que estar de terno e gravata, tá? O Breno é advogado e não necessariamente você tem que. Às vezes exige um terno e gravata, mas não sempre. Você pode estar muito bem vestido, tanto de bermuda e de camiseta, se esse for o seu estilo. Então, assim, a importância da comunicação não verbal, dos seus gestos, do tom de voz, é tão importante ou até mais do que as palavras que você expressa. Então, é isso que você vê aí na forma com que o Dr. Breno Dantas se comunica. Meu amigo, você quer deixar mais alguma. Foi muito rico, enriqueceu muito exatamente o que eu estou falando aqui agora para o público do Andarilho Podcast. Fico feliz demais em você estar participando aqui comigo, mas você quer deixar alguma coisa para o público aqui de Portugal, o público do Brasil, enfim, o público do Andarilho Podcast? Vamos lá, Rodrigo. Com certeza, sim. Acho que contribuição, a internet é uma questão que a gente vive hoje de rede social, a gente vive hoje é uma coisa aparente, é uma coisa necessária, é uma coisa, inclusive, eu não conheço muito o mercado, mas acredito que todos os clientes, até que a gente conversa, aí de Portugal, de Espanha, tem alguns jogadores que acabam indo, aventurando jogar aí, a gente presta assessoria jurídica tanto na importação como na exportação de jogadores, e como isso é enriquecedor, como as pessoas conseguem ver se um jogador vai para aí, como ele se comunica, para que aquele jogador que estava dentro aqui no estado, aqui por exemplo, aqui no local no América de Natal, quando ele consegue abrir e ir para outro estado, talvez muita gente não saiba que ele foi destaque em Sim. determinado país. Muitas vezes o jogador sai daqui para a Lituânia, que não é um grande, mas hoje a gente tem um jogador que foi lá do Palmeiras de Goiânia, que hoje é destaque da Lituânia, Juninho Maranhão. Ele é artilheiro lá, ele se comunicou muito bem. Só uma das dicas que eu disse, amigo, não adianta você ficar para si. Abra o mundo, abra seus horizontes, traga mais conhecimento para as pessoas, fale claro, no juridiquês, né, no jurídico não precisa tratar de termos técnicos, não precisa eu estar falando para advogados, estou falando olho a olho das pessoas, estou falando para a população, estou falando aquelas pessoas que têm que entender com palavras curtas e diretas. Né? Essa é uma grande dica e para mim, o depoimento pessoal é que isso alavancou muito o meu lado profissional. E acredito que com utilização da internet, desde que está usada da forma certa, da forma correta, da forma íntegra, da forma transparente, eu creio que pode ajudar muitas pessoas, assim como foi comigo. E uma coisa é curiosidade, que eu quero deixar aqui para você, para o público também, é que Breno é um cara muito inteligente e muito curioso. Então, quando Demais. eu tive um acompanhamento de comunicação, isso lá no início,
Pô, Breno falava comigo toda hora, era de noite, era de manhã, tinha uma dúvida, Rodrigão, me ajuda aqui. Então, isso ajuda no crescimento profissional. É você demonstrar vontade, é você demonstrar garra mesmo e dizer, não, eu estou trabalhando para melhorar isso e eu vou melhorar isso, não interessa o que aconteça ao meu redor. Então, isso é interessante demais e eu não esqueço não, viu, meu amigo? Cada vez que você fala comigo, falava comigo, a hora que fosse, eu dizia, esse cara está interessado, esse cara vai estourar. Perfeito. Eu costumo dizer da minha equipe, Rodrigo, que principalmente o esforçado vale mais que o inteligente. Porque quando você é esforçado, quando você procura, quando você é interessante, você consegue ultrapassar muitas barreiras. Né? A inteligência, ela contribui, ela ajuda, às vezes você consegue uma percepção mais fácil. Mas quando você é esforçado, você sai daquele quadradinho, daquela sua Muito bem. limitação e você consegue voar. Muitos, Breno, muitos, não, Breno, alguns têm TDAH, alguns têm uma coisa, mas se você se esforça, você chega longe. Não é se não fosse possível que as pessoas que tinham qualquer tipo de deficiência física não conseguiam chegar longe. A gente tem muito exemplo de muitas pessoas que têm uma dificuldade, mas que elas conseguem alcançar voos. Fruto de uma persistência, fruto de uma perseverança, fruto de uma vontade de vencer. Né? Acho que isso é muito importante e deveria ser uma característica do ser humano em geral ter sempre essa garra e dentro das suas condições, logo você consegue sempre dar aquele passo a mais. Isso não é importante, isso é fundamental, né? É base, é fundamento. Breno, muito Perfeito. obrigado, obrigado mesmo de coração e venha logo aqui para Portugal para você sentar aqui nessa mesa Tô, comigo, viu? tô devendo essa visita a você, mas vou. Recentemente, eu quase ia, Rodrigo, até a gente, mas a gente conseguiu fazer a distância, porque a gente teve um problema aí de um jogador aí próximo. A gente chegou perto de ir, mas quem sabe em breve, ou a trabalho ou a lazer, eu me encontrei com você esses dias. Estamos sempre de portas abertas para você, meu amigo. Obrigado, viu? Um abraço, Obrigado pessoal. mesmo, um abraço. Obrigado, pessoal aí do Andarilho TV por tudo. Espero aí. Qualquer coisa, o Rodrigão vai deixar na sua rede social e nós estamos juntos aí do que vocês precisarem. Tamo junto Fique sempre. Obrigado. Fique com um Deus, meu amigo. abraço. Tchau, tchau. É. Bem, é isso. Papo muito bom, muito legal com o Breno. O que você achou desse papo? Depois eu quero que você inscreva-se no canal, curta esse vídeo e poste aqui nos comentários. Eu quero seu comentário a respeito dessa conversa com o Dr. Breno Dantas. Ele realmente evoluiu muito, é um orgulho ter podido, de alguma forma, ter influenciado, incentivado e ter feito parte desse processo de amadurecimento do Breno. Então, realmente fico muito feliz com isso. Ele é um dos grandes exemplos que eu tenho de superação nessa questão das redes sociais. O cara realmente está fazendo coisas muito boas, muito interessantes. Bem, olha só. O Andarilho Podcast de hoje está ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse episódio com um formato novo. Quero que você comente, fale comigo no Instagram, no TikTok, aqui no YouTube. O que você achou desse formato? Você prefere um formato só com entrevistas? Você gosta desse formato também? Prefere um formato onde eu trago conteúdo diretamente conversando com você? Dá para mesclar, trago convidados algumas vezes, uma vez ou outra, eu trago um conteúdo só falando direto com você. O que é que você acha? Ajude o Andarilho Podcast a ir para um próximo nível. Eu preciso de você para isso. O Andarilho Podcast precisa de você para dar opiniões, certo? Então, diz aí o que você acha. Entrevistas, legal. Nós trazemos pessoas excelentes aqui que com certeza abrem sua cabeça. E o Andarilho que está aqui participando do bate-papo com meus convidados, eu não tenho dúvida que sai melhor do que entrou. E também trazer um pouco do meu conteúdo, de tantos anos de experiência com profissionais de alta performance, diretamente para você. Eu gosto disso também. Mas eu preciso saber o que é que está funcionando, para saber o que a gente vai trazer para você. Tá bom? Então o Andarilho Podcast de hoje fica por aqui. Voltaremos na próxima semana com mais um convidado no Andarilho Podcast número 14. E eu gostaria de agradecer aqui para encerrar todos os nossos parceiros. F2K, Black Ink Tattoo e Mota Porto Electric. Nosso muito obrigado, sem vocês nada disso seria possível. Então não esquece de inscrever-se no canal agora, curtir o vídeo, mandar para todo mundo que você sabe que faz sentido e deixar seu comentário. Bem, é isso, Andarilho Podcast de hoje. Fica por aqui e até a próxima semana, se Deus quiser. Valeu!